Misândrica, seja bem-vinda. Olá. Estreando aqui o nosso quadro, que ainda não tem nome. A gente vai escolher ainda. Sabe qual é um bom nome? Misândrica. Misândrica. Mas aí a gente já entra num outro lugar, que é um outro quadro que tá chegando aí. Que é o Misândrica. A louca. Que é o podcast. O podcast, o Misandricast. A gente vai falar sobre ele, sim. Vamos falar sobre Estamos aqui. tudo. Olá, gente. Sejam bem-vindos a essa conversa. Espero que vocês gostem do que vocês vão ver, do que vocês vão ouvir. Depois a gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês deixarem os seus recadinhos, as suas perguntas. E quem sabe até voltar, né, com uma outra entrevista aqui com a Misândrica, contando as novidades, contando o que é o Misandricast. Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente precisa falar quem é Misândrica. Quem é Misândrica? Bom, de onde vem? De onde vem? O que comem? Como se reproduzem? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente. Bom, meu nome é Misândrica, como vocês já ouviram aí, mas só para deixar frisado, que é Misândrica, que é o oposto de misógina, tá? Só para vocês saberem, não vamos confundir. E eu sou uma drag queen, pra quem não percebeu ainda, né? Tô aqui com 3 quilos de maquiagem, toda apertada, mas eu tô assim, o importante é estar bonita, né? Exatamente. Eu comecei a me montar dentro de uma, como que eu posso dizer, de um contexto bem diferente do que normalmente as pessoas começam a se montar, né? Eu sou educadora, no caso, educadrag, e eu trabalho em educativo de museu. E eu comecei a trabalhar num museu que é de educação patrimonial e a gente começou a fazer um sarau, que é o sarau LGBT. E eu sempre soube que as drag queens sempre foram uma figura de resistência muito importante para a comunidade, né? Se a gente começar a lembrar dos movimentos sociais, dos movimentos LGBT que vieram antes de nós, a gente sempre tem mulheres trans e travestis negras periféricas e drag queens na linha de frente pela luta por esses direitos. Então eu comecei a me montar com esse pretexto, né, de ser esse ícone dentro do sarau LGBT. Isso foi ali no finalzinho de 2016 e eu tô aqui até hoje usando a minha drag como uma ferramenta de educação patrimonial para a comunidade LGBTQIA+. Sensacional, porque dentro dessa lógica a gente começa a pensar em patrimônio material, né? Então, quando você fala que começou dentro de um museu, obviamente a gente poderia estar falando, por exemplo, do Museu da Diversidade, que é voltado para isso, mas não foi o caso. A gente está falando de casas patrimoniais que muitas vezes, no decorrer da história, apagaram essas narrativas LGBTs, que ia mais, né? Exato. Então, assim, o que a Misândrica trouxe para esse lugar que não tem isso, assim, uma representatividade? A gente achou muito importante, né? Eu tô desde o início do projeto, ali no finalzinho de 2016, e a gente pensa que enquanto um museu patrimonial, um museu que fala de história, principalmente da história da cidade de São Paulo, que é o recorte que o museu que eu trabalho até então tem, é contar a história das pessoas e dos grupos que fazem parte da cidade. Só que até então a gente não tinha nenhum tipo de exposição ou algum tipo de ação do museu mesmo para falar da comunidade LGBTQIA+. E essas pessoas estão, né? Se a gente pegar a história de São Paulo, aí anos 80, anos 90, quando começam a surgir as primeiras casas noturnas gays e os primeiros bares lésbicos da cidade de São Paulo, ou se a gente pensar na Avenida Paulista, que é palco da maior parada LGBTQIA+, do mundo, a Avenida da Consolação, a própria Rua Augusta tem uma história LGBT extensa. E aí a gente pensou, aonde estão essas histórias, aonde estão essas narrativas? E é muito importante que a gente comece a ocupar esses espaços como nossos,
Porque é claro que é muito importante que exista, por exemplo, o Museu da Diversidade Sexual, como você falou, porque é um Uhum. espaço voltado só pra gente, e isso é muito bom. Mas a gente também tem que estar inserindo as nossas vozes, as nossas histórias, as nossas trajetórias nesses museus de histórias oficiais, porque a gente é Uhum. história oficial e a gente constrói a história da cidade também, né? Não só da Sim. cidade de São Paulo, como num contexto geral. Que a permanência das pessoas seja uma rotina, né? Porque uma vez que você monta o Museu da Diversidade Sexual, você fala assim, olha, o seu lugar é aqui e é só aqui que você tem que ficar. Né? Exato. Igual pessoas negras quando apresentam sua arte apenas no 13 de maio e no 20 de novembro. Então, já tem um evento da parada LGBT, acabou, ali é o seu Fica lugar. só lá. Exatamente. E uma coisa que, né, que é interessante quando você coloca, como educa drag. Então, assim, existem outras diversas profissões que as pessoas, né, que pessoas drags se encontram, pessoas trans, em todos os lugares. Exato, E a é gente isso tá em que todos precisa os ser lugares, né? exatamente, precisa ser visto como rotina, né? E como foi? Você acredita que você, Misandric, estando dentro desse espaço, abriu os olhos de uma gestão, abriu os olhos de quem estava um pouco mais à frente ali para inserir outras coisas? Porque, né, abrindo aqui para o pessoal, eu também fiz parte, né, um pouquinho ali desse trabalho e eu pude perceber que outros tipos de narrativas expositivas apareceram depois do Sarau, outras propostas. Teve uma edição do Sarau Online que teve uma grande repercussão, que até então era um trabalho educativo. Hoje o museu já abre mais as portas para isso. Como foi? Você acredita que, de fato, incentivou a fazer mais, o museu a fazer mais coisas? E não só o museu, né? Eu também sei que você foi falar em outros estados. Eu sou uma assim, drag Sim, palestrante, querida, sim, chique. sim. Eu acho que assim, acho que talvez seja um pouco pretensioso o que eu vou falar, mas como eu tô aqui no 3 kg de maquiagem, eu vou ser. Eu acho que depois que começou o Sarau LGBT e que a museologia, a direção do museu viu que isso tinha um engajamento do público, que os visitantes tinham uma necessidade para ocupar o museu com essas histórias e com essas expressões artísticas, rolou uma mudança bem perceptível, assim, né? A gente não tinha, por exemplo, como eu comentei no começo, a gente não tinha exposições que tinham um recorte de gênero e sexualidade, por exemplo. E aí ali em Uhum. 2018 a gente já teve meio que a primeira, se não a primeira da história do museu, que é, né, falando, dando nomes aos bois aqui, o Museu da Cidade de São Paulo. Então, e a gente faz o sarau na maior parte de casas possíveis. A gente sabe que tem casas que são extremamente inacessíveis. Então, a gente tem casas que são aqui no centro da cidade de São Paulo e que são fáceis, mas e as pessoas que moram, por exemplo, na periferia? Ou, por exemplo, tem a Capela do Morumbi, que fica ali perto do Paraisópolis. Essas pessoas têm acesso ao centro Para da cidade? trabalhar lá já era um processo, Pois né? é, exatamente. Então, assim, da mesma forma que é difícil para eu, que moro no centro, chegar naqueles lugares, para as pessoas que moram lá também é difícil chegar aqui, principalmente num sábado de manhã, por exemplo, que é quando a gente fazia. Então, quem participa do Sarau desses lugares acaba, ou de eventos que são feitos aqui no centro, acaba tendo uma energia muito maior para participar, e é por isso que a gente pouco vê essas pessoas nos eventos oficiais da prefeitura, por exemplo. Sim. Mas eu acredito sim que houve uma mudança. Uma vez me perguntaram qual que era a parte mais difícil de fazer o sarau LGBT dentro do museu, né? E tem várias questões de se trabalhar dentro de uma casa patrimonial, mas eu acho que o mais difícil é começar. Porque depois que você começa, é um trabalho de educação, é um trabalho de formiguinha, né? A gente tem que ir criando parceria, e criando cara, e falando com pessoas. Então, da primeira até a nona edição que a gente teve aí no último sábado, a primeira edição teve 3, 4 pessoas, a última edição que a gente fez online teve 60. E a atividade educativa do museu que mais traz gente. Mais gente do que até as coisas da própria museologia. Então, assim, por mais que isso não tivesse feito uma mudança
no museu, eles iam ter que fazer alguma coisa com a gente, porque a gente estava enchendo o Museu da Cidade do viado sapatão. 60 pessoas, né? O que a gente vai fazer? Ou eles abraçavam, não tinha outra chance. Existe uma identificação, né? Porque uma coisa é você, lógico que é importante, é necessário, faz parte da história da cidade e tudo mais, mas uma coisa é você fazer um projeto que conta a história da cidade de São Paulo, outra coisa é você fazer um projeto que conta a história de pessoas que estão ali e as pessoas contando a sua própria vivência. Então, alguém olha e fala assim, nossa, eu quero participar. E aí tem essa educação atuante. Não é só você que fala, né? Eu falo até do lugar de quando estava como educadora lá, não era só eu que falava, as pessoas podem falar no museu. As pessoas podem se apresentar em um museu. Exato. Isso, nossa, eu vou cantar no museu, só não pode estragar o patrimônio, pelo amor de Deus. Aí questões, né? Mas assim, que são contornáveis, sabe? São coisas assim, que é aquilo que eu falei, o difícil é começar. Depois que você começa, tudo dá-se um jeito. Então, e é importante que a cidade, não só a cidade de São Paulo, mas espaços museológicos em geral, abram as portas para parar de colocar o patrimônio e a história das pessoas dentro de uma caixinha. Porque acontece muito isso, né? Como você falou, essa separação de museus, ou quando a gente fala de um patrimônio material, patrimônio físico, fica aquela coisa tipo, não pode pichar, não pode usar, não pode... E aí fica um bibelô para sempre, que não faz sentido para ninguém, mas que está lá usando dinheiro e verba pública para pessoas que não se identificam mais com ele. Então, é importante que há cada vez mais atividades dentro do museu, como o sarau, porque a gente não está dando voz para essas pessoas. Eu odeio essa expressão, dar voz para as pessoas. As pessoas têm voz. As pessoas têm voz. O que elas precisam é de uma plataforma, elas precisam de um palco, de um microfone para falar, você vai falar a sua história agora. Porque mesmo que há exposições falando sobre a história da comunidade LGBT, nada é mais genuíno do que uma própria pessoa LGBT falando sobre a sua história. Nada é mais rico. A gente pode trazer, claro, um olhar histórico sobre as coisas, mas fica muito mais profundo quando são as próprias pessoas falando sobre isso. Dá um sentido, né, para a própria vida da pessoa. Nossa, hoje eu posso... É difícil falar isso, né, mas hoje eu posso me colocar como uma pessoa LGBT na sociedade, brigar por isso de uma forma menos violenta, porque vieram pessoas antes de mim e defenderam isso. Eu estou falando menos violento entre muitas aspas, porque a gente sabe que ainda tem muito a se fazer, né? Tem muito pela frente. Mas é diferente. E quando você fala de plataforma, quando você fala, né, de mudança de plataforma e tudo mais, me vem essa questão da pandemia, essa questão do online, essa questão de a gente está num momento muito difícil, a gente sabe, é horrível, a gente não aguenta mais ficar em casa. Mas, pelo amor de Deus, gente, fiquem em casa. Fiquem em casa. Fiquem em casa, né? Mas, falando dessa questão de deslocamento, né? A gente pesou bastante como a gente poderia continuar com o sarau. Porque, assim, durante muito tempo, desde o começo de 2016, quando começou o projeto até então, eu sou a única pessoa que persistiu nesse projeto, né? Passaram vários educadores que desistiram do projeto. Não desistiram do projeto. Não do sarau, mas assim, outro contexto. Mas existiram educadores que desistiram de fazer o sarau mesmo. Porque é difícil, gente. Bater na porta de um museu, de uma instituição municipal é difícil. Precisa de uma saúde mental que nem todo mundo tem. Precisa de uma vivência. Assim, eu não julgo as pessoas que desistiram. Já julguei, sim. Mas eu não julgo as pessoas que deixaram de mão, porque a gente sabe que precisa de muita energia. Só que eu sou uma pessoa que pelo contrário, eu não consigo dormir à noite sabendo que eu tenho uma plataforma grande e não estou usando ela. Sabe? Porque a gente não está fazendo sarau para me promover. É claro que eu acabo me promovendo, não vamos ser hipócrita, né? Mas eu não faço... E errado não tá. Exato, eu também estou usando para minha narrativa. Mas a gente não pode ter essa plataforma para outras pessoas e não fazer nada com elas. É difícil, tudo vai ser difícil. Se você é gay, lésbica, trans, negro, numa sociedade,
tudo vai ser um pouco mais difícil. É horrível falar isso, mas tudo vai ser um pouco mais difícil. E a gente precisa disso. Então, quando a gente entrou numa pandemia, a gente falou, gente, tem mulheres apanhando dentro de casa, tem pessoas que LGBT que não se dão bem com a família e estão tendo que ficar com essa família 24 horas por dia. O que a gente vai fazer com essas pessoas? A gente vai simplesmente parar de fazer o sarau e elas que lutem? Não pode, a gente precisa pelo menos dar um lugar para essas pessoas, nem que seja por ali 2 horinhas, elas possam falar um pouquinho e se sentir um pouco acolhidas também. Então a gente migra para a versão online e faz de uma forma com que todo mundo possa participar, mesmo aquelas pessoas que às vezes não têm um acesso a uma internet muito boa, porque a gente sabe, aqui na cidade de São Paulo, bairros periféricos, o sinal da internet é muito pior. Mesmo eu que moro aqui no centro, que moro mais perto do Glicério, a minha internet é muito mais cara e muito pior de alguém que mora, por exemplo, na Aclimação, que está a 1 quilômetro de mim. Paga muito mais barato e por uma velocidade muito maior. Então, como que a gente inclui essas pessoas sem deixar elas constrangidas, né? Porque existem novos constrangimentos no mundo online, no mundo digital. Então, como que a gente Muito faz bem a pessoa... colocado. Como faz a pessoa participe sem ter aquele problema de ficar caindo o tempo inteiro, ou da pessoa estar numa casa e ficar passando um monte de gente? Como que a gente faz isso? Então a gente pediu para as pessoas enviarem vídeos gravados, que poderiam ser gravados para o sarau, ou um vídeo que a pessoa já tem gravado, e enviasse para a gente, e a gente se encarregava de passar esses vídeos ao vivo. A gente fez ali o sorteio entre os educadores para ver quem que tinha internet melhor, para passar o vídeo. Então, assim... Quem ganhou? A coordenadora, a Natália, que mora na Aclimação. Que é do lado aí onde você tá, né? Que é do lado onde eu tô. Então, assim, a gente... É muito difícil, mas a gente... como eu falei, né? É literalmente um trabalho de formiguinha. É uma folha muito maior do que a gente consegue carregar, mas tem que achar força de não sei da onde para conseguir, porque não é só sobre a gente. Não é só sobre o educativo. Vocês estão ouvindo a minha gata? Sim. Olha a minha gata, tudo de bom. Ela tá participando, atuante, né? Exato. Ela é sempre atuante. Saindo e não saindo, né? Mas saindo um pouquinho desse espaço museu, mas mantendo no espaço pandemia, a pandemia te deu novas ideias. A gente conversa muito, aquele surto louco, estou me montando, mas não tem nada hoje. Estou aqui, a misândrica precisa nascer. Ela precisa sair da mala. A misândrica saiu muito nessa pandemia e com novos projetos. Saiu horrores, menina. A gente estava começando, né, antes da entrevista, a gente estava conversando, de como dentro da minha casa eu me montei mais vezes do que quando a gente podia sair de casa, porque a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tá aqui olhando para a parede 24 horas por dia e eu sou um arte educador, eu sou um artista educador, eu preciso me expressar também de alguma forma, então eu acabei me montando muito mais vezes porque era meio que eu tinha para fazer, né? Então, se a misândrica não acontecesse na pandemia, dificilmente ela ia acontecer depois, porque, né, N questões. Mas eu entrei em concurso, eu fiz vídeo performance e agora, no dia 24, eu vou lançar o Misandricast, que é o meu podcast. A gente já vai entrar aí, mas antes da gente entrar aí, falando um pouquinho de saúde mental. Um pouquinho mais tarde para o meu lado. Lembrei de uma vez que nós conversamos sobre uma arte terapeuta que falava da arte da maquiagem também ser uma arte terapêutica, porque trabalha com a questão da autoestima e, querendo ou não, né, gente, para além de questões de gênero, tá? Por Sim. favor, se você não gosta de passar um batom, passar um rímel, quer fazer a barba, fazer o cabelo, isso também é uma arte, né? Exato. E como é que é essa arte da maquiagem como um processo terapêutico de autoestima para você? É importante a gente pensar que a maquiagem, ela é uma ferramenta, acho que por a princípio, uma ferramenta opressora para as mulheres, principalmente, mas que ela também pode ser usada para ser libertadora.
né? Essa drag que você tá falando, o nome dela é Abacaxi. E ela é uma drag maravilhosa, eu amo demais, que tem um grupo que chama Drag Therapy. Então, antes da pandemia, a gente fazia o que a gente chamava de Dragaholics Anonymous, que é basicamente drags anônimas, que a gente se juntava e falava sobre questões que permeiam a arte drag na cidade de São Paulo ou, enfim, no Brasil. E é muito interessante que ela fala disso, como a maquiagem ela pode ser um processo de autodescoberta, né? E para mim foi muito um processo de autodescoberta e muito de exorcização mesmo é a palavra, porque eu sempre tive muito problema com a questão do gênero. Hoje eu me entendo como uma pessoa não binária, digamos assim, porque eu não me encaixo muito bem em padrões masculinos nem muito femininos. Eu tenho esse desconforto em estar muito para um lado ou muito para o outro. Então a misândrica ela nasce meio que desse desconforto, dessa fusão e desse ódio que eu sofri a vida inteira por ser oprimido por uma masculinidade que nunca foi minha. Então por isso que eu chamo misândrica, porque eu tenho uma aversão a tudo que me machucou um dia, que é tudo que é masculino. Uhum. E ao mesmo tempo, eu também pego desses signos para me empoderar. Então eu uso maquiagem, que é o feminino, mas eu mantenho a minha barba. Porque eu quero que mulheres possam ver que eu posso brincar com isso, com a minha maquiagem, me divertir, me expressar. E eu também quero que homens que usam barba possam olhar para mim e entender que isso aqui é só um pelo que nasce na sua cara. Não quer dizer absolutamente nada. E ainda indo um pouco mais fundo, essas pessoas que acham que isso quer dizer alguma coisa, perceber que elas perderam. Eles perderam. Porque eu estou aqui afeminadíssima usando barba. Então, assim, desculpa. Bem, garoto. Machão. Perdeu. Porque isso aqui, ó, essa barba é a coisa mais afeminada que você vai ver na sua vida. Você não sabe o que ela pode fazer. Eu lembro que a Misandrica falou isso uma vez. Você falou uma vez no sarau, você não sabe as maravilhas que isso aqui pode fazer. Querida, vocês não estão, ó, vocês não estão sentindo, mas tá cheirosa, passa condicionador, é babado, querida. Né? E faz parte do contexto do rosto, assim, porque tá bem alinhado. Não é assim bagunçado. Não é bagunçado. Né? E tudo com uma intenção. Não é bagunça. É muito importante a gente refletir, né? Como eu falei, eu acredito que drag é uma arte. Eu acho que todos têm que fazer drag, porque é muito importante, é muito libertador. Mas também é importante que a gente reflita o papel político da drag, né? É legal a gente se divertir com noções de gênero e etc. Mas é importante a gente refletir de que lugar que a gente está vindo com essas coisas, né? Então, eu nunca vou me vestir ou colocar alguma coisa em mim que eu achar que não faz o menor sentido. Tipo, só porque tá bonita. Não é bem assim que a banda toca, sabe? Eu quero, claro, usar a maquiagem pra minha autoestima quando eu estou de misandra, que eu me sinto extremamente gostosa. Inegável. Mas também é um processo que não pode ser só individual. Eu não posso estar falando de mim o tempo inteiro, porque eu acho que isso categoriza uma arte pobre. Assim, pobre no sentido de não ter muito sentido, sabe? Porque eu tô falando só de mim. Eu tenho várias questões que eu quero trabalhar, mas como que essas questões que eu tenho podem refletir na sociedade? Porque se eu quiser trabalhar alguma coisa minha, eu faço terapia. Exato. Não fico 4 horas na frente do espelho. Dói, gente, machuca. Ela tá pensando. Né? Porra. Pois é. Eu já vi muitas vezes, né, a misândrica nascendo ali e é um processo. É um trabalho de parto, quase, né? É literalmente nascer, né? Nascer. Misandricast. Misandricast, que é o podcast da Misândrica, que sou eu. Tudo de bom. onde nasceu essa ideia de fazer um podcast? Então, estamos aí há 1 ano de trancados dentro de casa, um pouquinho mais agora. E eu confesso que eu tenho muita saudade disso, de conversar com as pessoas e de ser ouvida, né? Porque por mais que tenha, né? Por mais que eu tenha meus trabalhos enquanto educador e etc., eu sinto falta também de ser ouvida, de conversar sobre questões que eu acho interessantes. Eu sou uma pessoa que gosta de trocar, sabe? Eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de ser ouvida, eu gosto de ouvir as outras pessoas. Então, o podcast
meio que foi um caminho natural que eu pensei, eu falei, eu preciso colocar isso de alguma forma, mas também não tenho pique pra ficar me montando toda semana, assim, sabe? É um trabalho muito cansativo, né? Eu me montei no sábado, tô me montando de novo. No domingo eu praticamente dormi o dia inteiro, porque é um trabalho muito cansativo. E é cansativo não só corporal, porque te aperta, porque te machuca, mas é um trabalho mental muito grande. Porque pensa, você ficar 4 horas olhando pra sua cara no espelho, alguns demônios surgem, sabe? Sim. Então é um processo que cansa mentalmente. Então eu pensei que o podcast podia ser um lugar em que eu pudesse falar com as pessoas e utilizar da persona da drag queen, da misândrica, para trazer questões interessantes para mim e espero que para outras pessoas também, né? Então, como eu tenho aí, fiz um plano de episódios para fazer uma temporada de pelo menos 6 meses para ver o que vai dar. E vai estrear agora quarta-feira, dia 24. Tá em várias plataformas, vai para sair em várias plataformas onde tem streaming, né? Então, Deezer, Spotify. Então, é como se fosse, no primeiro episódio eu falo, né? Que é como se fosse um date comigo. É um encontro comigo. Ah, querido. Olha que oportunidade. Olha, única. Única. Que sou honrada. Só não digo que é para poucos porque vou estar mentindo. Mas como vai funcionar essa conversa? As pessoas vão poder te mandar perguntas, mandar e-mail, cartinhas. Misândrica já tem uma caixa postal para receber os recebidos. Ai, meu sonho. Manda maquiagem, gente. Pelo amor de Deus. Marcas, mandem maquiagem. Manda peruca, manda tudo. Manda. Eu fiz... eu, com a minha bagagem de educadora, a gente sempre faz as atividades meio que pensando em atividade para criança, né? A gente sempre acha que o visitante nunca vai dar resposta nenhuma, mas essa atividade precisa funcionar de alguma forma. Então, eu fiz, já gravei o primeiro episódio, que vai falar um pouquinho sobre relações de poder e controle num relacionamento afetivo. Isso, babado demais! Então, que é uma coisa que eu achei interessante a gente conversar nesse momento de pandemia, que a gente tem várias novas etiquetas digitais de visualizou, tem que responder, não pode demorar 3 horas, assim. O que essas coisas querem dizer quando a gente está criando relações, né? Mas a ideia é que ao longo dos episódios a gente possa também ouvir outras pessoas e ouvir casos de outras pessoas. O segundo episódio eu estou planejando fazer sobre aventuras, então ouvir aventuras de outras pessoas e até que... vou mandar. Né? Vamos mandar. E vai ser tudo divulgado no meu Instagram, que é o @misandrismos. Colocarei aqui também. Coloca lá depois. E pelo e-mail, né? Pessoas me mandarem e-mail, mandar áudio, tô pensando também. Pela plataforma por áudio pode ser bacana. Então tá ainda em construção, a gente vai fazer esse teste, esse primeiro episódio, ver o que vai rolar. Mas a ideia é que eu não fique falando sozinha pra sempre, não. Eu pausei aqui por causa do avião, mas não vai adiantar. Gente, coisas da tecnologia, né? A pandemia trouxe novas coisas para nossos diálogos. Nossa realidade, né? E existe, inclusive, a necessidade de aprender coisas que não, teoricamente, não tem nada a ver com a nossa área. Por exemplo, você teve que aprender a gravar um podcast. Como colocar em plataforma, ter um microfone apropriado, né? Como é que foi isso para você? Olha, eu como boa aquariane, eu sou uma pessoa resistente à mudança de rotina. Sou uma pessoa bastante resistente à mudança de rotina. Eu gosto de um conforto. Não que eu não gosto de pirar, eu sou extremamente pirada. Mas eu luto para ter o meu conforto, assim. Então, eu confesso que eu tive bastante... É tipo acampar com tomada, né? Tipo isso. Ai, que delícia. Inclusive, se alguém tiver indicação, pode falar que depois da pandemia a gente visita esses lugares, tá? Então, eu tive que sair um pouco da minha zona de conforto e perguntar para as pessoas, pesquisar, ver como funciona, porque tem coisas que, de fato, assim... eu já estou virando uma senhora, apesar de não ser tão senhora assim, tem coisas que não chegam mais na minha geração.
E podcast é uma coisa assim que não tava mais na minha geração. Assim, podcast existe há muito tempo, agora que com a pandemia deu um pico, né? Sim. Mas ainda não tinha chego em mim, sabe? Eu ouço 2 ou 3 podcasts, todos são de drag queens, inclusive, e então eu fui bem a passinho de tartaruga. Eu ainda tô aprendendo como que funciona a plataforma, como que eu faço para distribuir o meu podcast em outros lugares, mas quem não aprende não tá vivo, né, gente? Tem que aprender, porque senão a gente só vira um peso morto. E acho que foi uma das coisas mais importantes, assim. E é um trabalho de você... É uma obra minha, né? Digamos assim, é uma nova filha minha. Então, eu acho que tem que ter o cuidado da gente... como que eu vou me traduzir nessa nova linguagem que eu não conheço? Como que eu vou atingir outras pessoas de maneira positiva com essa plataforma nova? Porque eu acho que para atingir pessoas de maneira negativa já tem tanta coisa, né? Não tem necessidade. Sim. É claro que não existem podcasts que são sérios e tal, mas como que eu acho um meio termo? Como que eu falo de coisas sérias e importantes sem que seja um gatilho para as pessoas, sabe? De maneira leve. E que não seja maçante, né? Porque as pessoas estão aí com fone na frente do computador o tempo todo. Tem uma hora que você fala, não aguento mais, eu tô cansado, não quero saber. Exato. Então tem que ser uma coisa convidativa, que seja um momento ali de identificação e de lazer. Isso, exatamente. Por isso que eu digo que é um encontro comigo. Porque é aquele momento que eu quero que as pessoas abram um vinho, abram um suquinho, uma água, vai comer uma comidinha e fica aqui, ó, me ouvindo, porque essa é a proposta, é um momento de desligar um pouco. E uma voz gostosa de ouvir. Uma voz aveludada. Tapachada. Como é que é a chamada? Se você quer uma voz aveludada no seu ouvido... No pé do seu ouvido. Você sente falta de uma voz aveludada no pé do seu ouvido? Que pena, eu não posso resolver o seu problema. Mas eu fiz um podcast. Não vamos nos estender muito por enquanto, porque eu quero mais coisas. Mas a gente vai fazer um momento de frente com o Gabi. Ai, que delícia! Com uma palavra que eu adoro isso. Amo, adoro. Ai, gente, é o meu momento. Não fui entrevistada pela Hebe. Vamos lá. Nem pra ter um óculos, né? Por quê? Por quê? Tudo. Mas vamos lá. Um sonho. Um sonho? De misândrica. Um sonho de misândrica? Acho que poder ser feliz com o meu trabalho e poder fazer uma mudança efetiva na vida do máximo de pessoas possíveis. Lindo. Um lugar. Um lugar? Minha própria cabeça. Show. Uma realidade. Uma realidade? É uma realidade que eu espero que a gente possa se abraçar e se beijar de novo. Logo. Vacina. Uma realidade sem Bolsonaro. Uma realidade sem Bolsonaro. Essa é a minha última resposta. É porque isso já resolve tanta coisa. Ai, nossa. Ui! Um recado. Um recado? Aí depende. Se for pro Bolsonaro... Mentira. Eu acho que um recado para as pessoas... Eu acho que... talvez levar as coisas menos a sério. Se levar menos a sério. Poder se ouvir mais, se amar mais e se cobrar menos. Porque eu acho que nessa pandemia, principalmente, a gente se cobrou bastante. Principalmente no começo de... agora eu tenho tempo para fazer curso, eu tenho tempo para comer saudável, eu tenho tempo para ser fitness. Não tem. O que você não teve antes, você não vai ter agora, gatinha. Vamos parar de se cobrar menos, vamos ouvir mais quais são as nossas necessidades de fato. Acho que o meu recado é: sejam mais carinhosos consigo mesmos. Consigo mesmos. Ótimo. Ai, maravilha. Mais duas. Vamos lá.
Um amor. Um amor? Eu tenho muitos amores. Pode não parecer, mas eu tenho muitos amores. Tenho muitos ódios também. Às vezes acho que mais do que amores. Mas um amor, acho que pela arte. Acho que eu não estaria aqui hoje se não fosse por isso. Eu ia falar um ódio, que eu tô com um ódio da moto do Ram Tam Tam aqui agora. Um ódio? Você quer que eu fale um ódio? Não era não, mas agora fala. Vamos lá. Tem muitos ódios? Tenho muitos ódios. Tenho pequenos e grandes ódios. Primeiro da gente já sabe quem, aquele que não pode ser mencionado. Aquele que não deve ser mencionado, não deveria nunca, inclusive. Eu acho que eu tenho, como boa misandria, eu tenho ódio a masculino. Odeio homem. Odeio mesmo. É forte isso, né? Mas é porque é pra ser. É pra ser, acho que pra poucos. E assim, reflitam sobre isso. Vamos ser um pouco menos boas. Odeio homens. Reflitam. Sim. E as pessoas precisam... Mas a gente já vai voltar nisso aí. Tá. E pra finalizar, uma saudade. Que é o que a gente tá sentindo muito nesse tempo. Uma saudade. Vou me permitir ser superficial aqui. Eu acho que nem tanto é superficial assim. Mas uma saudade de dar um close e tomar um dry martini. Ai, que saudade. Saudade. Ai, que saudade. Saudade de sair, respirar, poder sair sem máscara. Saudades. Saudade de usar um batom e ele não ficar colado. Não ficar colado na máscara. Ai, que preguiça, gente. Não é superficial, porque é um pedaço da nossa rotina que foi tirado. É o nosso poder de escolher, né? Exatamente. Mas eu escolho ainda ficar em casa. Eu escolho ficar em casa também. Isso, e eu espero que todo mundo escolha também. Necessário. E pra gente se despedir, esse é o seu momento. Faça o seu marketing, deixe o seu recadinho, mande seus beijos. Mãe, aquelas beijos, mãe. Beijo, mãe. Ai, gente, eu fiz isso no último sarau. Minha mãe apareceu do nada. Você acredita? Ela apareceu no chat. Eu fiz, ai, oi, mãe. Do nada minha mãe apareceu, gente. Acho que o recado que eu posso dar para as pessoas, assim, para finalizar, além, né, de fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem-se muito bem de si, não só do corpo, mas da cabeça. Cuidem das outras pessoas que você gosta, da sua família biológica, da sua família escolhida, dos seus amigos. Tá todo mundo precisando de um afeto, nem que esse afeto seja digital. E não desistam. Aquela frase de outra drag queen chamada Rita Von Hunt, quando você estiver cansado, não desista, descanse. Essa é uma frase ótima que eu levo pra minha vida. Estão cansadas, dá uma descansada, vai fazer outra coisa, mas não desistam. Nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, nós não estamos sozinhas, nós somos muitas, estamos vivas. E vamos continuar vivas por muitos e muitos e muitos anos. Então, assim, quem não gostou, pega um copinho d'água, porque vai ter que engolir, amada. E aí, o meu jabá, pode fazer meu jabá? Claro. E o meu jabá, me sigam aí nas redes sociais. Se você quiser continuar vendo esta beleza, meu Instagram é @misandrismos, com S, misandrismos. E eu tenho um Twitter também, que é @misandrismos também, que lá eu falo umas coisas legais, mas 90% é porcaria. Mas me segue que é divertido também. E BBB, falo muito de BBB. Eu gosto também, adoro. Eu amo ser alienada. Alienada até que ponto, né? Porque a gente também levantou várias questões vendo algumas coisas. Não quero, gente. Eu tô quase entrando na Globo e falou, para, eu quero me alienar, vamos tretar. Quero briga. Quero briga. Eu amei. Eu amei demais também. Eu espero que o pessoal que está assistindo também goste muito. Comentem aí, deixem o seu recado. Agradecer aí o espaço que o pessoal do Clique Museu está dando aí para Grandir Produções. Agora a Grandir é uma parceira de produção aí do Clique Museus. Que a gente vai trazer bastante coisa para vocês sobre literatura, que é o ponto principal da nossa produtora, mas também bastante coisa sobre negritude, questões LGBTQIA+, coisas da nossa realidade, porque
porque nós também somos um patrimônio, nós somos patrimônio da atual conjuntura. E aí é interessante você pensar quais são os patrimônios que você carrega, quais são as coisas que você faz parte. Patrimônio é aquilo que nos pertence ou que nós pertencemos a algum lugar. Enfim, várias reflexões como boa filósofa que sou. Nunca deixa. Vamos deixar aqui nosso beijo de batom vermelho. Acho que esse quadro poderia se chamar batom vermelho. Batom vermelho. Fica a dica. A pessoa não usa batom vermelho, eu uso, não tem problema. Tem problema, em algum momento vai ter um batom vermelho. Sim, então vamos pensar mais um pouquinho sobre. Beijo para todo mundo, muito obrigada. Sigam a Misândrica, sigam o Clique Museus, sigam a Grande Produções. E é isso aí, galera. Um beijo e até mais. Até.